Caros jovens, muito bom dia, boa tarde. É um prazer poder estar com vocês. Como eu sempre digo, o livro de Mórmon é o manual do verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo. Amplia nossa visão, nos ajuda a compreender os sinais da segunda vinda. Entendendo os sinais da primeira vinda, conseguimos claramente, por meio do estudo das Escrituras, identificar os sinais da segunda vinda e nos prepararmos adequadamente da segunda vida do Salvador Jesus Cristo. Como um manual do verdadeiro discípulo, que é o livro de Mórmon, podemos aprender os princípios necessários para que nós possamos colocar em ordem a nossa vida, fazer os ajustes necessários e, mesmo em tantas pandemias que nós temos, permanecer firme e um dia voltar à presença de nosso Pai Celestial. Nossa aula hoje vai falar a respeito dos sinais da primeira vinda, como estava a preparação do povo naquela época e sobre a coligação de Israel. Então, basicamente diz assim, ao enfrentarmos, assim como enfrentamos desafios enquanto aguardamos o retorno do Salvador, os nefitas enfrentaram problemas nos anos que antecederam a sua vinda. Todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, ok? Alguns mais, outros menos. Alguns edificam mais sua fé, outros edificam menos sua fé. Aqueles que buscarem fortalecer mais sua fé, os desafios vão acontecer, mas eles permanecerão calmos em meio à agitação do mar e de um mar profundo. Os nefitas fizeram a mesma coisa. Eles se prepararam, e por causa da preparação, aqueles que se prepararam, os sinais da primeira vinda, os desafios que eles enfrentavam naquele tempo foi mais fácil para que eles pudessem passar por esses desafios. Assim como os nefitas, podemos vencer os problemas se estivermos preparados. Esta lição vai nos ajudar a receber a força do Senhor à medida que nós nos preparamos tanto espiritualmente quanto materialmente. Todos nós temos que tomar a decisão de nos preparar tanto espiritualmente quanto materialmente. Essa é uma decisão sua, essa é uma decisão minha. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode se preparar materialmente por você. Talvez você é um jovem, não esteja muito preocupado com isso ainda, mas lembra que o tempo passa muito rápido. A preparação material começa agora, com a sua preparação na escola. Decida ser um aluno diligente, decida aprender as matérias, decida que você vai ter sucesso. E assim, no futuro, que breve chegará, você terá mais capacidade para enfrentar os desafios da sua época. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o mundo vai estar bem diferente do que está hoje. Tem sido sempre assim, tá? Os anos passam, o mundo vai se tornando diferente a cada ano. Cada ano tem seu próprio desafio, cada década tem seus próprios desafios. Decida hoje que você será um aluno dirigente, um aluno que não tem preguiça, tanto no seminário quanto nas lições que você tem lá fora, na escola, ok? Então vamos começar lendo uma escritura para ver os desafios que eles começaram a passar naquela época, ok? Alguns dos desafios estão aqui em primeiro Nef, terceiro Nef 1, do 27 ao 30, e diz o seguinte lá: E aconteceu que no 93º ano também passou em paz, a não ser pelos ladrões de Gadianton, que habitavam as montanhas e infestavam a terra, pois tão sólidas eram suas fortificações e seus esconderijos que o povo não conseguia dominá-los. Por conseguinte, cometeram muitos assassinatos e provocavam grande mortandade entre o povo. E aconteceu que no 94º ano eles começaram a aumentar consideravelmente os ladrões, os desafios, os problemas. Quanto mais próximo da vinda do Salvador Jesus Cristo,
aqui nas Américas, mas aumentavam os problemas. Nada diferente dos sinais da segunda vinda. Enquanto nos aproximamos da segunda vinda, os problemas, os desafios na Terra vão aumentar. E ele continua dizendo, porque muitos dissidentes dos nefitas se refugiavam entre eles, o que causou grande tristeza aos nefitas que permaneceram na terra. E houve muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas. Juntavam-se ao bando de Gadiano. Pensa só nos antinefileitas, pensa só naquela geração de lamanitas fiéis, e à medida que seus filhos cresciam, tá, eles começavam a agir por si próprio, sendo levados por todas as palavras aduladoras e mentirosas. Esse era um problema daquela época, e é um problema de nossa época hoje também, ok? Se você, como jovem, que você é filho de um pai que foi firme, se você não for diligente, o testemunho do seu pai não vai te salvar. Isso é uma evidência clara. À medida que você começa a andar com suas próprias pernas, à medida que você começa a compreender mais, se você não alicerçar sua fé sobre a rocha que é Cristo, é uma questão de tempo. Você pode se afastar? Pode se afastar. Assim aconteceu no passado, assim continua acontecendo hoje, e assim vai continuar acontecendo no futuro. Sua prioridade tem que ser seu alicerce espiritual. Se você fizer da sua, do seu alicerce espiritual uma prioridade a cada dia, isso jamais vai acontecer. Essa é uma promessa do Senhor que tem lá numa escritura que vocês conhecem muito bem, de Elamã 5:12, para que quando, e não se, para que quando o diabo lançar sua fúria, seus dardos no teu velhinho, seu violento granizo e tempestade, isso não possa ter poder para vos arrastar ao abismo da angústia, da miséria, sem fim. Não tem fim. Aqueles que não alicerçarem sua vida sobre a rocha que é Cristo, quando o diabo lançar, eles se afastam da igreja. Eles deixam o alicerce seguro. Que tragédia, que desespero desses pais, talvez. Precisamos continuar continuamente, jovens, fortalecendo o nosso alicerce na rocha que é Cristo, nos seus ensinamentos, não nas filosofias vãs do mundo, não naquilo que o mundo prega. Então, talvez alguma das perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos seja: como está meu relacionamento com o Senhor? Por meio da oração, por meio dos convênios. Os convênios criam um relacionamento com o Senhor. Guardo os mandamentos, Ele é minha prioridade. Estudo as Escrituras, compreendo as Escrituras, não somente leio as Escrituras, jejuo a cada mês, se trabalho, pago o meu dízimo, honro o Senhor, tá? E guardo e santifico o seu dia de adoração. Essas são algumas perguntas que podem nos ajudar a saber se estamos alicerçando nossa vida sobre a rocha que é Cristo, o Senhor. Ok? Então, minha primeira pergunta para que vocês possam responder lá no formulário: que lições podemos aprender com esses versículos que podem nos ajudar a permanecer fiéis em nossos dias? Ok? Então, agora vamos falar sobre Laconeu, tá? Independente, de como estava a situação, eles afrontaram Laconeu, mas Laconeu permaneceu firme, não podia ser movido, né? Como diz nas escrituras aqui. Vamos encontrar essa escritura, tá? É, aqui no versículo 12. Ora, eis que este Laconeu era governador, era um homem justo, e não podia ser intimidado pelas exigências,
e ameaças dos ladrões. Por conseguinte, não deu atenção à epístola de Gideane, governador dos ladrões, mas fez com que seu povo clamasse ao Senhor, pedindo forças para quando os ladrões descessem contra ele. Então pensem só. Os ladrões ameaçaram, os ladrões disseram que teria um dia que eles destruiriam tanto aqueles que não se unissem a ele. Para falar a verdade, ele fez uma proposta para que todos pudessem se unir a ele. Mas devido à força moral, o caráter espiritual, a determinação de Laconeu, ele não podia ser intimidado e ele também não deu atenção àquilo que, que os lamanitas, né, que os bando de gadiantam propôs ou quis intimidar. Então vamos ler algumas coisas aqui do comparar esse bando de gadiantam, ok, ao adversário, e eu e você somos aqueles que estamos buscando permanecer firme. Olhem só o que o presidente Nelson ele diz: o adversário nunca para de atacar, assim como o Gidigiane, que era o chefe do bando de Gadianton, não parava e só ameaçava, assim é com o inimigo também. Com o inimigo de toda a retidão. O adversário nunca para de atacar. Portanto, nunca podemos parar de nos preparar. Pense nessa declaração, né? Nunca é nunca. Nunca podemos parar de nos preparar. Quanto mais autossuficiente formos, material, emocional e espiritual, mais preparados estaremos para frustrar os ataques incansáveis de Satanás. Não estou dizendo que o futuro será fácil, mas lhe prometo que será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a preparar para ser instrumentos nas mãos de Deus. Então, esta era a chave de Laconeu. Esta é a chave também. Nunca deixar de se preparar espiritualmente, emocionalmente, materialmente, para frustrar os ataques do inimigo. Satanás quer nos tornar tão miserável quanto ele próprio. Satanás não quer que tenhamos a vida eterna. Se formos uma juventude, se formos jovens fracos, despreparados em qualquer área, Satanás, o inimigo, ele vai nos atacar. Precisamos nos fortalecer a cada dia. O seminário pode e vai nos fortalecer, sim, mas por si só, ir no seminário não prepara adequadamente um jovem. O preço pago em casa é muito grande. Precisamos tomar a decisão de que estudaremos as Escrituras. Precisamos tomar a decisão de que pegaremos os princípios que essas Escrituras nos ensinam e aplicaremos em nossa vida. O princípio que estamos aprendendo hoje é: quanto mais rápido chega a segunda vida, mais os ataques de Satanás crescerão. Mas a preparação é necessária para enfrentar todos os desafios. Se estiverdes preparados, não temereis. Foi assim com a primeira vinda do Salvador aqui nas Américas. Vai continuar sendo assim. Os princípios, eles são imutáveis. Eles sempre vão nos servir e vão nos ajudar caso apliquemos ele em nossa vida. A preparação elimina a falta de, de preparação, né? Desculpe ser redundante, né? Mas a preparação elimina o medo. A preparação, ela favorece a mente daqueles que estiverem. A oportunidade favorece a mente daqueles que estiverem preparados. Ninguém vai se preparar por mim, ninguém vai se preparar por você. É minha e sua responsabilidade estarmos preparados quando o ataque do inimigo ele, ele chegar. Vamos ver algumas coisas também importantes que os profetas continuam dizendo, né?
Então, minha segunda pergunta para você é: pense em uma dificuldade, situação, evento do qual você precisa se preparar, ok? Que ações específicas, essa é a pergunta, você poderia realizar para se preparar para isso que você está com ela em mente, ok? Como podemos esperar? Olha o que o presidente Nelson fala. Foi prometido que se estivermos preparados, não temeríamos. Essa garantia tem implicações profundas nos dias de hoje. O Senhor declarou que, apesar dos desafios sem precedentes em nossos dias, as pessoas que edificarem sua fé, seu alicerce em Jesus Cristo e já tiverem aprendido, hum, a fazer uso de seu poder, não precisarão sucumbir às ansiedades peculiares de nossa época. O Elder Oaks continua ensinando: precisamos nos preparar tanto física como espiritualmente para os acontecimentos profetizados para a segunda vinda. A preparação que normalmente negligenciamos é a menos visível e é a mais difícil, a espiritual. O Elder Bednar diz o seguinte: nossos esforços para nos preparar para as experiências que nos provarão na mortalidade devem ser como os do Salvador, que gradualmente cresceu em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Um equilíbrio de preparação intelectual, física e espiritual e social. O Elder Bednar fala que nós precisamos ter um equilíbrio. Então pense nisso. Passo muito tempo na escola, na faculdade, etc. Eu estou negligenciando alguma coisa. Precisamos ter um equilíbrio em todas as coisas. Passo muito tempo nas redes sociais. Passo muito tempo em jogos. Todas essas coisas não vão te preparar. Pode ficar tranquilo. Estas coisas são boas, são boas. Mas o que o inimigo quer é que nós despendemos nosso tempo naquilo que não é pão, naquilo que não traz vida eterna, ok? Então, todas essas coisas, mas eu não estou fazendo nada de mal, mas está perdendo seu tempo, na vez de se preparar para um templo glorioso. Com certeza, esta geração tem mais do que qualquer geração teve. E os profetas têm ensinado que é uma geração eleita, mas ela tem que se tornar essa geração eleita. Ela não veio preparada, ninguém nasce preparado. Nós temos diversos jogadores de futebol excelentes, eles vieram com um talento nato, mas se não trabalharem esse talento nato, perdem esse talento. Não são nem de perto bons jogadores. Vocês são a geração eleita. Mas muitos, talvez, de nós têm perdido o talento. E muitos têm aproveitado os talentos de ser uma geração com mais benefício. Nunca foi tanto dado. Temos tanto. A biblioteca do Evangelho, tudo na palma da mão. Tecnologia, inteligência artificial e tantas outras coisas que são uma grande bênção. Como fazemos a história da família, nunca numa época tivemos tanta tecnologia envolvida em nos abençoar. Talvez nós desperdicemos nosso tempo com as migalhas que o mundo oferece, né? É muito interessante que, apesar de estarmos nesta época de tantas bênçãos, tá? É minha e sua responsabilidade nos prepararmos. Nós podemos ser a geração eleita. Nós não somos a geração eleita caso nós nos preparemos. Muito vai ser dado, muito vai ser também exigido de cada um de nós. As tempestades, as tentações da vida são muitas vezes imprevisíveis, mas isto sabemos, elas virão.
Para vencer os desafios e as tentações que cada um de nós inevitavelmente enfrenta, devemos preparar-nos em retidão e usar as proteções fornecidas por Deus. Devemos decidir ser dignos de entrar no templo, não importa o que aconteça. Se estivermos preparados, não temeremos. Ok? Então, agora o que eu gostaria de falar, além de nossa preparação, é da nossa responsabilidade. No capítulo 5 vai falar da minha e da sua responsabilidade. E ele diz o seguinte: E tão certo quanto vive o Senhor, reunirá das quatro partes das terras todos os remanescentes e descendentes de Jacó que estão dispersos sobre a face da terra. Essa é a promessa do Senhor. Todos aqueles que têm um coração puro, todos aqueles que aceitarão receberão o evangelho, ou nesta vida ou depois desta vida, e ambos os lados do véu. E como fez convênio com toda a casa de Jacó, como diz no versículo 25. Então, o convênio que fez com a casa de Jacó será cumprido no seu devido tempo, para que sejam restituídos a toda a casa de Jacó o conhecimento do convênio que ele fez. Então hão de conhecer seu Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então serão coligados dos quatro cantos da terra. A coligação de Israel continua em ambos os lados do véu. O Senhor precisa que cada um de nós esteja envolvido com a coligação deste lado e precisamos nos preparar. O seminário vai nos ajudar a preparar para sermos extraordinários missionários, com as ferramentas que hoje os irmãos da minha época que fizeram missão não tinham. As ferramentas são extraordinárias, o pregar meu evangelho, mas a maior ferramenta, ainda que não é uma ferramenta, é a sua decisão de obedecer, aprender a ouvir o Espírito. Nada vai trazer mais satisfação nessa vida do que aprender a ouvir o Espírito e seguir o Espírito. Todas as outras ferramentas que são dadas são para que eu e você possamos ouvir o Espírito Santo. Mas a responsabilidade que nós temos, tanto deste lado quanto do outro lado do véu, trabalhar pela história da nossa família. Isso é o que o Senhor precisa, ok? Agora vamos ver um pequeno vídeo do presidente Nelson, desafiando todos nós a nos voltarmos para nossa responsabilidade desta época, que é ajudar Ela não é maravilhosa? a nação de Israel. Meus queridos jovens, esses certamente são os últimos dias e o Senhor está apressando sua obra para coligar Israel. Essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Nada mais se compara em grandeza, em importância e em majestade. E se vocês escolherem, se desejarem, podem ser parte essencial dela. Podem fazer parte de algo grande, algo importante e majestoso. Quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos referindo a essa verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eles decidem por si mesmos se desejam saber mais. Aqueles cuja linhagem é de uma das várias tribos de Israel são os que mais provavelmente voltarão o coração ao Senhor, que declarou: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Os que são da casa de Israel são os que mais facilmente reconhecerão o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e desejarão ser reunidos ao seu rebanho. Terão o desejo de se tornar membros desta igreja, de fazer convênios com Ele e com o Pai Celestial e receber as ordenanças essenciais. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith que neste momento, que significa os nossos dias, referindo-se aos nossos dias, é a 11ª hora e a última vez que Ele vai chamar trabalhadores para a sua vinha com o propósito declarado de reunir os eleitos dos quatro cantos da terra. Minha pergunta hoje à noite a cada um de vocês, entre 12 e 18 anos, é esta. Vocês desejam fazer parte do maior desafio
da maior causa e do maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia, gostariam de ajudar na coligação de Israel nesses preciosos últimos dias? Vocês que são os eleitos estariam desejosos de ajudar a encontrar outros eleitos que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho restaurado? Gostariam de ser os mensageiros ligeiros de quem falou o profeta Isaías? Participar da coligação de Israel exigirá alguns sacrifícios de sua parte. Talvez exija algumas mudanças em sua vida. Vai definitivamente exigir uma parte do seu tempo, de sua energia, dos seus talentos, que receberam de Deus. Será que estão interessados? Pense na expectativa e na urgência da coligação de Israel. Todos os profetas, começando com Adão, viram nossos dias. Todos falaram sobre os nossos dias, quando Israel seria reunida e o mundo preparado para a segunda vinda do Salvador. Pensem nisso. Considerando todas as pessoas que já viveram no planeta Terra, nós somos os que farão parte deste último grande evento de coligação. Isso é fantástico. Nosso Pai Celestial reservou muitos de seus espíritos mais nobres, talvez seu melhor time, por assim dizer, para esta fase final. Esses espíritos nobres, os melhores jogadores, esses heróis. Pense nisso que o profeta acabou de ensinar. Os melhores jogadores, os heróis, são cada um de vocês. E vocês precisam se preparar. Que coisas você está disposto a deixar? O videogame? Que coisas você está disposto a colocar em sua vida? Quando a gente deixa alguma coisa, a gente precisa colocar alguma coisa para se preparar, para trabalhar de ambos os lados do véu. O Senhor precisa de cada um de nós. Esta é a minha última pergunta. O que eu estou disposto a deixar e o que eu estou disposto a colocar em minha vida? Tá? Vai exigir sacrifício, tempo, consagração de cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e principalmente vocês, essa geração maravilhosa que tem tanto, que tem tudo e que pode fazer tanto e tudo por todos aqueles a quem o Senhor colocar em sua vida. Eu sei que o Senhor nos ama profundamente. O Senhor precisa de você para que os convênios, as ordenanças possam ir em frente. Ele pode fazer sua obra sozinho, mas o Senhor permite que nós participemos, para que nós sintamos, para que nós saibamos como é ser também o grande Salvador no Monte Sião, que é o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele é o Salvador no Monte Sião. Ele nos permite essa oportunidade também. Desafio cada um de nós, estou incluído no meio, a prestar mais atenção em como ser um Salvador no Monte Sião, em como se envolver na coligação de Israel, de ambos os lados do véu. Abrir mais nossa boca, de nos preparar intelectualmente e fisicamente para o momento em que seremos chamados. Podemos convidar nossos jovens, amigos, membros ou não membros, para participar do seminário. Esta é uma ótima oportunidade. Podemos nos engajar fortemente no trabalho de salvação por aqueles que não tiveram essa oportunidade, procurando os nomes de nossos ancestrais, daqueles que nos antecederam, para que possamos ajudar cada um deles. Cristo é nosso Salvador, esta é a sua igreja, e Ele está ansioso em nos ajudar a termos sucesso ao procurarmos aqueles que já passaram desta vida e não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. Um forte abraço e sucesso a todos. Deixo essa aula, perdão, meu amor e meu testemunho, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.